Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor William, missionário em Santiago do Chile há 10 anos. Quero aportar aqui com vocês nesse estudo da Escola Bíblica Dominical, nesse dia domingo. Quero, antes que nada, poder mandar um abraço carinhoso ao meu querido pastor Isaac e também ao pastor Gesiel, que nos contatou para poder colocar um granito aí de areia nesse estudo desse dia de domingo. Muito bem, eu quero começar falando um pouco a respeito de algo que nós escutamos diariamente no nosso cotidiano, acerca de que todo texto, fora de um contexto, cria-se um pretexto para criar-se uma heresia. Isso é a realidade que nós vemos no dia a dia. Pessoas que interpretam ou que pegam textos descontextualizados, significando que aquele texto não tem nenhuma relação com aquilo que aquela pessoa está explicando e termina fazendo daquele texto um pretexto para aplicar-se uma heresia. Mas muito bem, eu não vou falar sobre heresia, eu só estou dando esse exemplo para que vocês entendam qual é o nosso propósito e qual é o nosso objetivo, porque nós vamos falar de obra missionária e o contexto da obra missionária. Ok. Uma vez, então, entendendo o que é contextualizar, ok? O que nós vamos poder compartilhar com aquelas pessoas que vão receber a palavra. É importante, dentro da obra missionária, é muito importante que nós podemos saber discernir ou distinguir qual é o ambiente que nós vamos trabalhar. Porque segundo aquele ambiente, segundo a mensagem que eu vou entregar, ok? Porque isso é muito importante quando nós falamos de contextualizar, é justamente isso, é saber em que ambiente, a que público eu vou dirigir essa mensagem. Ademais, está também a linguagem que eu vou utilizar. Porque a linguagem que a Bíblia usa nos tempos atuais, talvez ela não se encaixa no nosso tempo contemporâneo, ok? Porque existem muitas palavras que é de difícil compreensão, porque essas palavras foram escritas há muitos anos atrás. Hoje, nos tempos atuais, nós podemos dar a mesma conotação ou expressar a mesma palavra de uma forma diferente, sim, sem perder a integridade e a essência daquela mensagem. Eu quero aqui dar 2 exemplos práticos do trabalho que nós realizamos aqui no Chile. Eu, particularmente, faço um trabalho missionário nas cárceres. Eu visito 2 tipos de cadeias, ok? Uma cadeia que ela é para pessoas de maior idade, pessoas que estão condenadas, e também visito uma outra cadeia que são de menores de idade, jovens, menores infratores, que se encontram num processo de investigação que é conhecido aqui como imputados, ok? Agora, dentro desse contexto, ok? Dentro desse contexto, qual é o contexto que eu quero explicar para vocês aqui? O contexto é a cadeia de adultos maiores é um contexto e a cadeia de menores é outro contexto. Então, ao momento de eu pregar ou de eu entregar uma mensagem, eu posso entregar
a mesma mensagem para ou melhor dizendo, eu posso entregar a mesma mensagem para lugares diferentes. Porém, a linguagem que eu vou usar para entregar nesse lugar não é a mesma linguagem que eu vou usar para entregar. Por quê? Porque o público aqui é um e o público aqui é outro. Então, quando nós entendemos, primeiramente, o contexto do ambiente que eu estou, eu vou conseguir melhorar a minha linguagem, trazendo por uma linguagem mais contemporânea, de fácil entendimento, para que essas pessoas possam entender que é a mesma mensagem, porém de formas diferentes, porque eu consegui identificar que esse público necessita de uma linguagem diferenciada e esse público necessita de uma outra linguagem. Por exemplo, isso eu estou falando que é prática minha, não é teorias, eu estou falando porque eu faço isso na prática. Quando eu vou na cárcere de menores, ok? Nós temos lá uma sala, ok? E temos também uma lousa, tá? E para que fique de melhor compreensão a mensagem, eu tenho que escrever e às vezes fazer até alguns elementos gráficos para que esses jovens possam entender a mensagem. Você vê a diferença, ok? Que nós temos que usar diversos tipos de linguagem para diversos públicos. Bom, meus irmãos, espero poder ajudá-los com essa pequena participação, com exemplos bem práticos e que vocês possam entender que a obra missionária não somente é ir e pregar a palavra, mas exige de nós também conhecer qual é o ambiente em que nós vamos entregar esta mensagem. Bom, que Deus abençoe vocês, um abraço carinhoso. Pastor Gesiel, muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos vocês, que tenham todos um excelente e abençoado domingo. Tchau, tchau.